must be crazy to wanna die for you and me. In a color vida, baby, don't you know? Saudações, amigos rockers, tudo bem? Eu sou o Fred, esse é o canal Papo de Rock. E hoje vamos falar de uma banda aí que todo mundo curte, que é o Iron. Mas não é Iron Maiden, não, é Iron Butterfly, cara. Aí a coisa já muda um pouco, né? O Iron Butterfly não é tão conhecido assim como o Iron Maiden, mas é uma banda bem conhecida. Cara, o Iron Butterfly começou como um quinteto. Eles são de San Diego, na Califórnia. Logo eles mudaram para Los Angeles, né? Que era o lugar mais propício ali para as bandas. Assinam um contrato com a Atlantic Records. E eles vão lançar 6 álbuns em toda a sua carreira. E eu vou mostrar aqui para vocês esses 6 discos. Vou falar um pouco da formação da banda, né, dos discos, de como é um pouco o som da banda. Vou fazer um ranking no final aí dos discos, né? Já são poucos, dá pra gente fazer numa boa. Cara, eles são assim, né, cara, uma banda muito conhecida ali do rock psicodélico, né? Dos anos 60, do acid rock, né? Aquele rock ácido, né? Muito alinhado com as bandas de São Francisco. Não à toa, depois que eles assinam com a Atlantic Records, eles fazem uma turnê com The Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Traffic, The Who, Cream. Então eles, o primeiro disco deles é esse aqui, chamado Heavy, né? Disco de 68. Você vê a capa bem psicodélica, né? Esse disco aqui, eles eram um quinteto, né? Formado pelo Doug Engler, vocal e órgão, o Daryl DeLoach, vocais e percussão, o Danny Weiss, guitarra, o Jerry Penrod, baixo e vocal, e o Ron Bushai nas baterias. Bom, essa formação só vai gravar esse disco. Esse disco até que se sai bem lá nas paradas, né? Ele fica na posição 78, um disco de estreia, até que não é ruim, né? Na verdade, para mim, o Iron Butterfly, que gravou apenas 6 discos, como eu falei. Todos os 6 discos são bons discos, mas esse para mim é o mais fraco deles. É um disco, ainda é um disco legal que eu quis ter, né? Mas para mim ainda é o disco um pouquinho mais fraco, né? Do que os outros. Bom, em seguida, cara, o Iron Butterfly lança o In-A-Gadda Da Vida, que é o disco mais famoso e mais bem sucedido deles. Esse disco foi lançado em 68 também, né? E foi disco de platina 4 vezes. Platina quádrupla, né? Vendeu pra caramba. É um disco bem psicodélico. E que diabos seria In-A-Gadda Da Vida, né? Olha, existem algumas suposições a respeito disso, né? Do que é isso aí, In-A-Gadda Da Vida. Na verdade, a hipótese mais plausível é que um dos caras, acho que é o guitarrista, ele estava bêbado e ele queria falar In a Garden of Eden. Ele estava com esse poema na cabeça aí e começou a cantarolar meio bêbado, né? In-A-Gadda Da Vida. E aí os caras acharam genial, né, isso daí, e batizaram o disco com esse nome, né? E aqui, In-A-Gadda Da Vida, tem uma faixa de 17 minutos, cara, que fez muito sucesso, né? Que é bem estranho, né? Uma faixa tão comprida assim, né? Esse disco, como eu falei, é o disco mais famoso deles. Essa faixa também, essa música é a música mais conhecida deles. Aqui eles já não eram mais o quinteto. Após o primeiro disco, sai o Jerry Penrod, baixista, sai o Danny Weiss, da guitarra, e sai o Daryl DeLoach, né, do voz e percussão. E no lugar deles entram o Lee Dorman, no baixo, e o Eric Brown na guitarra. O Eric Brown, que tinha apenas 17 anos. Então esse disco é um disco muito bacana, né? Um disco bem legal mesmo. Para mim ainda não é o melhor disco deles, né? Mas isso aí a gente chega já lá. Mas é um discão, cara. Sem dúvida é um clássico aí do rock. Bom, em seguida eles lançam o Ball.
esse disco aqui de 69. Esse disco repete, né, a mesma formação anterior, que é o Ron Buchai na bateria, o Doug Yingler, voz e órgão, e o Lee Dorman no baixo, o Eric Bram na guitarra. Esse disco, ele é disco de ouro, vende bem também, mas não vende tão bem quanto o outro lá, né? Quanto o Inagada da Vida, mas é um disco... É um bom disco, inferior um pouco ao Inagada da Vida, né? Mas é um disco legal. Aqui tem faixas bem bacanas, como Soul Experience, Bell the Beast, To Be Alone, que na verdade To Be Alone entrou como faixa bônus, It Must Be Love, Her Favorite Style, Lonely Boy. Disco legal, cara. Terceiro disco deles. Em seguida, a banda passa por uma nova reformulação aí, né? Sai o Eric Bram na guitarra, e no lugar dele entra mais dois, entra o Mike Pineira e o Larry Reinhardt, também conhecido como Rhino. Então a banda lança um disco Metamorfoses, esse discão aqui, esse discaço aqui, né? O disco tem duas capas, tem essa e essa aqui. Você pode usar como você preferir, né? Mas você vai encontrar aí versões com essa capa ou com essa. E cara, é um disco muito bom. Esse disco para mim é o meu preferido, meu disco preferido dos caras, né? Já tô antecipando aí. Aqui, cara, tem Shady Lady, Stone Believer, Easy Rider, Butterfly Bleu, New Day, Free Flight. Descasso, é um disco que flerta um pouco mais com o rock progressivo. Acho um disco genial. Depois desse disco, a banda continua até... Esse disco foi lançado em 70, a banda continua até 71. Esse disco fica na posição número 16, né, de vendagens. Vende bem também, né? Eles continuam até 71, quando a banda se dissolve, né? A banda se dissolve. E em 75 eles vão passar por uma nova reformulação e lançariam mais dois discos pela MCA. O Scorching Built. Aqui eles vão estar com Eric Brown como cantor e guitarrista, o Ron Buchai na bateria, o Phil Kramer no baixo e o Howard Hayes nas teclados e voz. Eu tenho uma edição aqui 2 em 1 dele, né? Que é com o Scott Built e o Sun Steel, os dois discos que saíram em 75. O Sun Steel, ele tem uma pequena mudança de membros. O Howard Hayes, que é o tecladista e vocal, sai. Entra o Bill DeMartini, que assume os teclados e vocais. E o que é que eu posso dizer sobre esses dois discos? Cara, aqui na verdade é praticamente outra banda, né? Não tinha mais o Doug Yingler, que era o líder, o vocalista e o líder da banda. Houve muitos membros novos aqui, né? E aí, o som da banda tá totalmente diferente daquele som psicodélico que eles lançaram lá nos 4 primeiros discos. Totalmente diferente a musicalidade deles. Eles aqui abraçam mais um rock mais puro, assim, né? Com menos elementos de psicodelia. É um rock um rock and roll roots, ou hard rock, ou blues rock. Eles vão mais nessa praia aí. Cara, eles são dois ótimos discos, né? Apesar de serem assim meio que desprezados, né, na discografia deles. E eu acredito que algumas pessoas que não gostam muito daquele som, daquele rock sessentista, aquele rock com ares psicodélicos, né?
Eu acredito que algumas pessoas com certeza vão gostar desses dois discos aqui. Então é possível que existam pessoas que não gostem dos trabalhos anteriores e possam gostar desses dois álbuns, né? Aqui é uma edição 2 em 1 da BGO. A BGO sempre lança, né, esse tipo de combo. Foi o que deu para conseguir até agora. Eu não curto muito esses dois LPs compilados em um CD, mas às vezes é o que a gente tem, né? Então tá legal, dá pra ouvir numa boa. E vamos lá, né, cara? Sim. Então a banda ela vai ali até 77, encerram as atividades, retornam nos anos 80 e aí eles vão passar assim por reuniões esporádicas, né? Eles encerraram realmente em 2021. O Doug Yngwie, inclusive, morreu há poucos anos. Ele já tinha voltado para a banda, né? Retomado, né? Sua cria. Ele morreu, eu acho que tem uns 2 anos, eu acho. Talvez 2 ou 3 anos que ele morreu. Tem bem recente, cara, porque às vezes o tempo passa tão rápido, né? Mas é bem recente o falecimento dele. Eu lembro de ver nas redes, né, a galera postar homenagens à passagem dele. E cara, o Iron Butterfly é uma banda muito legal, né? Ela não é assim tão popularizada assim, né, das massas, mas com certeza é uma banda que a galera que curte o rock dos anos 60 e começo dos anos 70, que se aprofunda um pouquinho mais, com certeza, se não conhece, já ouviu falar, né? Acho muito difícil que não tenham ouvido falar no Iron Butterfly. Eu vou fazer aqui rapidamente um ranking, né, com esses discos que eu acabei de mostrar. Vou falar qual é o meu preferido, que eu já adiantei, na verdade, né? Já dei uma adiantada aí, mas vamos lá, né? Vou fazer o ranking, 6 discos, né? Olha, pra mim que o disco que fica em 6º lugar é o primeiro disco, o Heavy, disco de 68. Em 2º lugar, cara, vou fazer rapidamente que eu já falei um pouco sobre os discos, né? Em 2º lugar fica o Ball, 3º disco aí. 3º disco de 60 e... Deixa eu ver aqui, cara, 69. Em 3º e 4º, eu coloco esses dois aqui, né? Coloco esses dois discos, são bons, cara, esses discos são bons, esses discos não podem ser menosprezados. O Scorching Beauty e o Sun and Steel são 2 discos que não podem ser menosprezados. Preste atenção nisso aí. Se conhecem os primeiros trabalhos, dá uma escutada nesses discos. Ah, mas eu conheço e não gosto dos outros discos. Então escute esses discos porque eles são bem diferentes. Em 2º lugar, cara, eu coloco o disco mais famoso deles, o clássico, né? Justamente o Inagada da Vida. É um disco bom, mas eu acho o outro melhor. A faixa Inagada da Vida é uma viagem, né? É uma viagem. Talvez seja uma das melhores músicas dele mesmo. Os caras estavam a fim de arrebentar aí, arrebentaram. É uma faixa bem viajante, muito legal, com ótimos riffs de guitarra, né? A propósito, guitarras estão sempre muito presentes nos discos do Iron Butterfly. Se você curte bons riffs de guitarras, pode encarar aí que eles entregam, viu? E o primeiro, cara, eu fico com esse aqui, o Metamorphose. Esse disco, pra mim, é o melhor disco dos caras. Eu acho que talvez isso aí é algo bem inusitado, assim, né? Eu acho que dificilmente você vai ver alguém dizer que esse disco é o melhor, mas pra mim entendeu? Pra mim o disco, o 4º disco, o último, né? Antes da banda encerrar, ali em 71, antes da retomada dos 2 últimos discos. Pra mim esse disco é o melhor dos caras aí.
Cara, eu não sei, cara, eu gosto muito das músicas que estão aqui, né? Eu acho que eles foram bem felizes aqui nas composições, gosto dos arranjos, gosto da produção do disco. Aqui tá com Sangue Novo, né? Com o Pineira e o Rino. O Rino que depois foi tocar no Capitão Beyond. O Rino tocou guitarra no primeiro disco do Capitão Beyond, né? Pra você ver que é um cara de peso, né? Então esses dois discos aqui, esse disco pra mim é o melhor disco aí do Iron Butterfly. Mas como eu falei antes, o Iron Butterfly não tem disco ruim, né? Não tem mesmo. Os 6 discos aí do Iron Butterfly são discos relevantes que merecem ser escutados. Uns mais, outros menos. Mas se eu dissesse assim para você, ó, pelo menos 2 discos aí você tem que dar uma escutada, seriam justamente esses 2, né? O Inagada da Vida, porque é um clássico, é um disco mais aclamado deles, o disco que mais vendeu. É o disco mais conhecido, você vai encontrar aí edições especiais desse disco. Então até outro dia aí saiu uma edição especial, né, aniversário de sei lá quantos anos, né, 60, 50 anos. E esse aqui porque para mim é um disco de rock and roll assim muito peculiar, né, com ótimos riffs de guitarra, faixas mais normais, né, digamos assim, né, as faixas naquele tamanho, um álbum mais convencional, mas para mim encaixou muito bem ali a cozinha, né, com os novos membros que estavam chegando, a guitarra, tudo mais, então para mim é um descasso. E é isso, deixa aí nos comentários, né, fala aí se você conhece o Iron Butterfly, qual o seu disco preferido, vamos trocar uma ideia aí sobre essa banda fantástica, né, que marcou aí a história do rock, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu joinha e seu comentário. Abraço, valeu!